Hã? Vamos aqui, ó. Quem quer saber sobre ciência, vem aqui falar. Aqui na Campus Party, Goiás, do Artemi 3. Atenção, alô, alô. Ô, Campus Party. Vamos lá. Ô. É ciência na campus. Eu ia falar agora sobre ciência na campus. O nosso painel aqui sobre a importância da publicação científica. Nós vamos falar um pouquinho aqui da revista científica da Campus Party. Eu vou chamar aqui uma galera boa aqui com a gente, ó. Vou chamar aqui o professor Ronaldo Costa da UFG. Palmas, professor Ronaldo. Aí, vamos lá, pessoal. Vou chamar o Ricardo Queiroz, que é diretor da Campus Party, e o Renato Maranhão, que é da produção da Campus Party. A gente vai falar sobre ciência agora aqui no Artemis. Vem para cá, pessoal. Olha só, antes da gente começar nosso painel, eu quero falar rapidamente. Eu precisava do passadorzinho, será que tem aí? Valeu, Gabriel, show de bola. Vamos lá, ó, vamos falar sobre publicação científica, falar sobre ciência, que é importante para a gente, né? Ciência que está salvando o mundo aí, ó, da Covid-19. E esse lance aí da revista científica da Campus, que a Campus Party, ela tem em sua essência aí, esse compromisso com a evolução científica no Brasil. Por isso que a gente está trazendo, né, essa novidade para a Campus Party, que é a revista científica da Campus Party. E a ideia da revista é ser uma revista totalmente gratuita e digital, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a publicação da revista científica da Campus, como é que você pode fazer e a importância dela. E lembrando que essa revista aí, a gente tem nela o ISBN, né? Para poder, quando você fizer a sua publicação na Campus, ter a possibilidade de colocar no seu Lattes lá, tá beleza? Tá bem, galera? Beleza? Então vamos começar nosso painel. Gabriel, por favor, troca para mim os slides aí, que a gente vai começar então nosso bate-papo. O pessoal aqui já tem microfone? O pessoal aqui já tem microfone, cada um? Todo mundo tá com microfone? Boa noite, professor Ronaldo, tudo bem? Boa noite, Sandeco, boa noite, pessoal. E para aqueles que acompanham ao vivo também. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. Boa noite, vamos bater esse papo sobre ciência. Bom, eu vou passar aqui a palavra para o professor Ricardo, ó, tá vendo? Professor Ronaldo, e vou começar com ele aqui, né? Ele vai fazer uma explanação em relação à publicação científica, professor, né? Então você fica à vontade para falar isso, se quiser acompanhar os slides ali embaixo, fica legal, beleza? Bem mais fácil do que ficar olhando para trás aqui. Se eu estiver na frente aqui, a gente dá até uma afastadinho, mas vamos lá, beleza? Vamos começar então. Bom, você poderia só pôr o anterior? Passadorzinho. Põe no início para mim. Põe no início. Não, só no início. um para No trás. início. E para onde que aponta? O slide aqui parece que não está pegando, não. Vamos lá. Isso, esse. Obrigado. O próximo, por favor. Próximo slide. Esse slide é só para demonstrar as áreas que eu atuo. Quem tiver interesse, eu sou professor da UFG, estamos trabalhando lá, meu parceiro aqui, o Sandeco, e desenvolvemos pesquisas aplicando inteligência artificial e visão computacional, principalmente nas áreas de agronegócio, agricultura e medicina, certo? Então, quem tiver interesse, no final dos slides tem o meu site para contato, vocês podem entrar em contato. Bom, o registro científico, publicação científica, artigo científico, qual que é a importância disso? A importância é exatamente o registro do conhecimento. Como que o conhecimento ele é passado? Uma das formas é o conhecimento passado de pai para filho, certo? Todos nós aprendemos com os nossos pais, com as pessoas mais velhas, e o conhecimento na sociedade vai sendo construído com os pais ensinando os filhos, os netos e assim por diante. Mas, e cientificamente, como o conhecimento ele é gerado?
Vamos decidir aqui qual que passa. É esse daqui. Joia. Bom, se vocês observarem aí no slide, um marco na história da humanidade. Ano de 1698, a invenção da máquina a vapor. O transporte mecanizado começou lá em 1698. Hoje, os carros, aviões, todo o meio de transporte que nos permite atravessar continentes, foi graças ao registro dessas invenções. Outro marco na história, Campus Party não existiria sem o ENIAC. 1946, primeiro computador da humanidade. Alguém criou, assim como aqui, muita coisa está sendo criada. Fiz um tour aí, o Sandeco, o pessoal me apresentou a campus aí, muita coisa legal sendo feita. Eu creio que é essa a motivação do registro, para que isso fique para a posteridade. Se não tivessem pessoas que usassem metodologias para registrar isso, tudo ficaria perdido no tempo. Eu acho que é uma questão até que o Renato trouxe para a gente, né, Renato? Que é ver toda essa produção científica que acontece na campus, como é que a gente poderia colocar isso para fora, né, para a sociedade. Fala um pouquinho da ideia. É isso aí, Sandeco. A questão é o seguinte, o que a gente vê aqui na campus, desde o primeiro minuto até a hora em que a gente desliga a internet, é produção, é ideia, é execução, são trocas. Então, o que a gente sentia muita falta era saber, acabamos a campus, mas o que é que a gente está deixando de legado? O que é que as pessoas fizeram? O que é que as pessoas vão continuar fazendo depois que a gente for embora? E aí a revista vem com essa ideia de que a ideia ela é construída e a gente quer acompanhar essa evolução, né? E a revista vem com a ideia dessa democratização. É um espaço onde vocês, campuseiros, vão poder nos mostrar e registrar a evolução da sua ideia, desde a construção de uma base teórica até o projeto propriamente dito, né? Democratizar, né, Ricardo? Acho que o que o Renato falou faz muito sentido, o professor também. A gente não faz ideia da quantidade de coisas que um espaço como esse está sendo produzido. E além do legado, além do registro, eu acho que o conhecimento do que está sendo produzido, porque às vezes isso são protótipos de novas soluções tecnológicas, ou são primeiras possibilidades de resolver outros grandes problemas. Exemplo, em outras edições, hoje o Conecta SUS, que é um dos aplicativos que utilizamos para fazer o controle de vacina, nasce dentro de uma Campus Party. Quantas coisas dessas surgiram que nós não olhamos Exatamente. antes? Tem muita coisa bacana que o pessoal faz na campus, mas que acaba ficando por aí. E eu acho que a ideia da revista, galera, é exatamente isso, né? A gente precisa registrar tudo isso, galera. Precisamos deixar isso para a posteridade. Até para que quando você daqui a, sei lá, 20 anos, né? Quando você trouxer o seu filho aqui na Campus Party para participar, você possa mostrar o que aconteceu em 2022, olha que legal, né? Mas aí a gente está falando sobre produção de conhecimento, professor. Eu queria que você continuasse falando um pouco mais para a gente aí, de como é que faz a produção de conhecimento, né? Como é que a galera pode produzir conhecimento, né? Porque acho que é o grande local, né? Que a proposta da campus é exatamente essa, né? Só chamar a atenção de vocês para aquele senhorzinho ali de idade com um celular na mão. Aquilo ali foi o celular, primeiro celular criado. É o Martin Cooper, em 1973 inventou o celular. Eu nem sabia, a hora que eu entrei aqui na campus, todo o registro, a entrada, pensei que ia ter um desktop celular, ali, né? pessoal tudo com celular, lendo meu QR Code aqui, tudo com celular, graças a esse senhorzinho aí, em 1973, que teve essa ideia. Provavelmente ele registrou, anotou, publicou, e hoje vocês todos aqui, tá o pessoal aí tirando foto, assistindo pelo celular, graças ao registro histórico das coisas. Bom, então a importância desse registro científico é transformar esse conhecimento todo que é construído, seja num evento desse, seja na população, seja dentro de uma sala de aula, seja numa comunidade,
utilizar os métodos e as técnicas adequadas para deixar isso registrado no papel e hoje no papel digital, nos sites, nas revistas digitais, para que a posteridade possa ter acesso a isso, possa principalmente replicar isso. Uma das principais finalidades também desse registro é, amanhã, alguém quer ter acesso a uma dessas criações e quer reproduzir, replicar aquilo para ser utilizado. Então, precisa ter um certo método científico para ser feito esse registro. Bom, mas vamos lá. Vamos. Eu, hein? Esse daí é o Mapa Mundi. Um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver, né? Mas são os 5 continentes. Só que, colocado aí mais gordinho, vamos dizer assim, mais gordinho os países, as regiões que mais produzem artigo científico. Então você pode ver ali, o hemisfério norte, ele está todo obeso, né? Mas é uma obesidade boa. Bom, né? Mas não é nenhuma gordofobia, não, tá? Eu comi muito artigo científico, então, nessa pandemia, que eu tô a situação. Vou falar nada, então. Vai, Ricardo. E você vê o hemisfério sul ali, é muito raquítico, né? Isso daí é o número de produção científica por região do globo. E a gente precisa mudar isso, né? Precisamos equilibrar esse jogo aí. Estamos em muita desvantagem. Então, se você olhar ali, continente africano praticamente é uma linha, né? É uma linha. O continente sul-americano ainda, o Brasil ali, a região brasileira, ela contribui um pouquinho positivamente. Mas ainda estamos muito atrás em relação ao hemisfério norte. Então, eu creio que a revista de vocês vai contribuir ali, vai dar a participação de vocês para engordar um pouquinho esse mapa aí, né? Bom, uma praxe também na comunicação científica é sempre citar a fonte, de onde vem essa informação, porque para vocês não acharem aí que eu, num momento de devaneio, saí rascunhando aí no paintbrush e trouxe essa figura para vocês. Isso daí é uma pesquisa séria, feita pela Hyperscience, e ali está o link de acesso, vocês podem ver, além de outras informações, esse mapa lá, tá? Esse daqui é um outro gráfico, bastante interessante também, que mostra a posição do Brasil em relação a todos os países do mundo, em relação à publicação científica. Então, nós estamos em 13º lugar no ranking mundial em número de publicação científica. Até, olhando para o mapa mundi anterior aí, uma posição até boa. E a fonte dessa informação também é aquele artigo científico, Research in Brazil, a Report for CAPS by Clarivate Analytics. Bom, essa Clarivate, quem são esses caras? Que empresa é essa? Onde vive? De onde veio esses caras? Isso daí é um instituto sediado em Londres, na Inglaterra, e eles são responsáveis pela pesquisa, publicação de diversos rankings, estatísticas, números da produção científica mundial, inclusive utilizada como referência para medir publicações científicas. Então, de acordo com eles, o Brasil está na 13ª colocação. Essa publicação aí é de 2018. Algumas das publicações também são antes da blipagem, antes de sermos blipados pela pandemia. Parece que já ouviram esse termo, né? É do Avengers. Houve o blip do Thanos lá, né? Parece que a humanidade foi blipada por 2 anos. Então, muito dessas estatísticas são pré-pandêmicas. Agora estamos retornando à vida pós-pandemia. Em breve teremos novas estatísticas. Mas esse artigo é de 2018 e mostra o índice de publicação.
Epa, acho que acabou a pilha aqui. Tenta, é isso. Bom, esse daí, no mesmo relatório, encomendado pela CAPES, da Clarivate, a posição por estado. E nós aqui, do Centro-Oeste, mais especificamente Goiás, estamos nessa posição aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha, Décima... Renato, Pernambuco tá bem, hein? O Renato aqui é de Pernambuco. Pernambuco? Né, Renato? Tá bem, né? Fala um pouquinho aí. Pois é, pegando o gancho no pouco do que o professor falou, no gráfico anterior, quando ele fala quando ele mostra os países que mais publicam, ainda tem um agravante, né, professor? Que as grandes revistas, as revistas de maiores pesos são ou europeias ou americanas. É verdade. E a gente tem uma escassez muito grande de revista, principalmente quando você vai ver o Qualis da revista, alguma coisa assim, você vê que a gente realmente tem um déficit muito grande. E aí eu vou puxar uma brasa para a nossa sardinha mais um pouco. A ideia da nossa revista, não sei se alguns aqui têm já esse conhecimento, essa tendência para a área acadêmica, mas existe um trajeto formal para que você submeta um artigo ou para que você publique em uma revista. E a gente conhece, a gente sabe, quem já passou por essa experiência, que não é nada escrever, por melhor que você tenha escrito, por mais base teórica que você tenha ou por melhores resultados que você, nada garante a sua publicação, porque aí entram várias questões, se o seu orientador tem conhecimento, se o seu laboratório tem caminho para publicar lá. Então, a gente não. Isso eu posso garantir a vocês. A gente conhece a nova ciência que vem acontecendo aqui diariamente. Uma ciência sem gravata, uma ciência de excelente qualidade, uma ciência feita na sua essência. Então, a ideia da gente é encurtar esse caminho, é facilitar, abrir as portas. A gente quer a sua ideia, se ela é boa ou não, não é a gente que vai julgar. A gente quer uma boa construção teórica, a gente quer um bom projeto, a gente quer uma boa ideia, a gente quer acompanhar como é que essa ideia está sendo trabalhada, tá? A gente não tem... A gente não é julgador, a gente é uma plataforma para que vocês divulguem a sua ideia. A gente acredita na sua ideia, naquilo que vocês são capazes de produzir. E aí, um dos grandes amores nossos por essa revista é isso. É que a gente, muito mais do que a publicação, a gente seja um hub de ideia, né? É isso, Ricardo. Acho que o Renato, ele consolidou bem e que eu acho que é muito importante a gente, quando eu paro para pensar nesse assunto, a gente olha a publicação científica de uma forma extremamente técnica, rebuscada, somente aquelas pessoas com QIs mais elevados, aqueles cientistas que estudaram nas universidades mais hypadas do mundo, e esquece justamente disso, da ciência que acontece dentro de ambientes como esse, que a gente às vezes não dá valor. Eu achei interessante no slide do professor que ele mostrava o conhecimento popular para como isso se torna conteúdo científico. E às vezes todo esse conhecimento popular está aqui, está sendo lapidado e preparado, e a revista é justamente o lugar onde a gente consolida, né? A gente abre espaço para que esses cientistas populares possam defender as suas teses ou defender aquilo dos projetos que eles estão sendo criados. Então, eu acho que isso é muito interessante, ter esse despertar. Quando a gente muito começou a conversar, eu, por não ser um acadêmico, minha escola é outra, eu sou do mundo empreendedor, startupeiro, eu não tinha esse viés do quão poderia ser acessível você produzir um artigo científico, né? Então é muito interessante e é uma das coisas que mais nos apaixona nesse projeto, é justamente essa democratização da oportunidade de publicar. Renato, você falou uma coisa que eu queria falar, eu queria que você comentasse também, certo? Você falou uma coisa interessante aí, que é o lance de você, as grandes revistas, elas estão fora do país, certo? E cara, elas são caras para publicar, certo? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí, porque a ideia da revista Campus vai totalmente na contra... Porque veja bem, olha só o que acontece. O professor Ronaldo sabe que muito bem que é assim. Você é um cara que produz conhecimento, certo? Produz conhecimento de top de linha.
estado da arte, beleza? A gente chama a ciência de estado da arte. Aí você, aqui vamos chamar de o top, certo? Aí você submete para uma revista e você tem que pagar para o cara, para que o cara publique aquilo que você fez top. Só que ele também tem um cara que avalia você, tem dois caras, certo? Que é avaliação por pares, que ele também não paga para avaliar a tua publicação, e ele cobra uma grana para publicar, e ele cobra uma grana para o cara acessar a tua informação, cara. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, e deixar o professor Renato também, o professor Ronaldo também comentar aqui sobre essa provocação que eu estou fazendo, porque a gratuidade da revista da Campus vai muito nessa linha também, como você fala de democratizar, eu acho que tem muito a ver com isso também, certo? Porque tem a ver com grana, beleza? É isso. Manda bala. Vamos lá, Sandré. Vamos começar o seguinte. Vamos falar um pouco de como é a prática. Você hoje começa na área científica com um PIBIC, que é um projeto de iniciação científica. Provavelmente esse projeto de iniciação científica não foi você que fez, é o teu orientador que diz, ó, eu tenho essa linha de pesquisa sobre isso aqui, você vai fazer isso aqui e eu tenho direito a essa bolsa, a bolsa é sua se você fizer isso aqui. Tá errado, tá certo, não sei, não vou julgar. O que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho certeza que você tem uma ideia, e a gente quer facilitar isso. A gente não vai te cobrar absolutamente nada pela tua publicação. Isso não quer dizer que a gente não tem qualidade. A nossa banca, o nosso corpo da revista é só craque, só camisa 10. E eu posso te garantir isso. A gente vai te ajudar. Como é que funciona? Você submete, você vai lá, faz o seu artigo, constrói sua base teórica, coleta, passa um ano coletando, faz análise, espanca os dados, né? Espanca os resultados, chega, escreve, você fica super empolgado, escrevi, vai ser publicado. Aí vou falar no meu caso, você morre em $200 para submeter o artigo à revista, $200 para submeter. Isso não quer dizer que ele vai ser aceito. Aí ele volta, alguém lê e diz assim, ó, não gostei disso, tira. Aí você vai lá e tira. Aí você resubmete. Aí alguém vai ler e vai dizer assim, ó, esse dado aqui não está bacana, troca. Você vai lá e troca. O que está publicado é um pedaço daquilo que você criou. Você pagou caríssimo para uma pessoa distante de você, distante da sua realidade, que vai publicar aquilo que ela quer. Daquele trabalho inteiro seu, ela vai selecionar aquilo que é interessante para aquela revista. E a gente não. A gente, além de não cobrar, além de ter uma banca top, só de camisa 10, a gente vai publicar a sua ideia. Foi você que teve a ideia, foi você que construiu a base teórica, foi você que coletou. A ideia é sua e a gente quer que você publique com a gente. A sua ideia, sem edição, entendeu? Sem cobrar nada. Acho que é um dos maiores casos de democratização da ciência que eu tenho conhecimento. É isso. A gente assina embaixo agora, Assina. né? Por favor, submetam os projetos de vocês na próxima edição. Não, eu acho que isso é legado, né? Isso é legado. Muitas pessoas provocam a gente. Qual que é o legado da Campus Party, né? Eu acho que o maior legado que a gente deixa quando sai de uma experiência como essa é justamente despertar o interesse em qualquer pessoa que está aqui em fazer algo que ela nunca imaginou que ela poderia fazer. E quando a gente consegue chegar nesse nível de contextualizar tudo em um lugar que está posto, que tem referência científica, que pode ser usado por uma série de coisas, e eu imagino quando aqueles caras brilhantes que o professor mostrou aqui, quando eles criaram aquilo nas suas épocas, devem ter pensado que bando de bugiganga é essa, né? Para que serve isso? Eu não vejo muita efetividade. Então, eu acho que isso pode acontecer daqui para frente. Não é porque a gente está num nível muito alto de tecnologia que a gente não pode criar as próximas grandes tecnologias. Exatamente. Eu queria só, antes de passar o professor Ronaldo aqui, só fazer a impressão minha, porque para mim, assim, aprender uma coisa nova, cara. Eu sou professor
Aprendeu. Quem já foi meu aluno aqui ou é meu aluno, levanta a mão. Olha, beleza. Então, eles sabem que o que eu digo é verdade, professor, porque eu falo na sala de aula. Aprender uma coisa nova é tão legal, cara. É do cacete você aprender uma coisa nova. É bom demais. E isso me dá uma alegria tão grande. Então, assim, a ciência também, ela tem que voltar para esse âmago de alegria, você está entendendo? Que tem tudo a ver com a campus. Que é essa zoada, né, que a gente chama no Nordeste de barulhada, de criação de conhecimento, você está entendendo? Mas que, na verdade, é a alegria de estar aprendendo e ensinando, você está entendendo? Então, assim, cara, eu tenho muito disso, sabe? Eu, na verdade, tenho vontade que os campos das universidades virem grandes campus pares, você está entendendo? Porque eu acho que isso aí é que vai dar um novo norte para a ciência, tá entendendo? E eu chamei aqui o professor Ronaldo, porque eu aprendo demais com o professor Ronaldo todo dia, cara, sobre publicação científica, como fazer, os detalhes, sabe, assim, cara, o melhor é assim, vamos por esse caminho. E tem umas coisas que ele fala que, assim, pá, nunca tinha pensado nisso, então, assim, aquele negócio do calombinho que é muito bacana, e depois que você Calombinho é o próximo. Ele vai explicar uma coisa aqui que eu achei assim, cara, que sacada foi essa, assim, muito legal. Vou passar para o professor Ronaldo, porque ele vai continuar aqui em relação sobre a importância da aplicação científica. Vamos lá. Na verdade, é um monte de engrenagens. A publicação científica são uma série de controles, uma série de informações interrelacionadas para criar toda esse artefato do registro científico. Eu quis trazer esse slide aqui, que é o último que eu pincei desse relatório, né? Que é o número de citações. O que é uma citação de um artigo científico? Eu coloquei até ali o símbolo velho de guerra, já da minha época. Hoje em dia o like não é mais assim, né? Hoje em dia é o coraçãozinho no Instagram, né? Mas na minha época era o positivinho. Você dá o like em uma publicação de uma pessoa. Então, vamos fazer essa analogia, né? O que é uma citação? É quando eu estou construindo um trabalho, eu estou desenvolvendo uma ideia, eu vou registrar isso, e para construir a minha ideia, o meu projeto, o meu artigo, eu utilizo um conhecimento que eu obtive em outro artigo. Então, por consideração, respeito e para ética, até mesmo por ética, eu devo citar a fonte. Até porque ninguém parte do nada, né? Exatamente. A gente parte de algum lugar. Nada se cria, tudo... Tem um ditado popular aí, né? É melhor tudo se transforma, né? Tudo se copia, não. Tudo se transforma. Mas eu gosto daquele dos ombros de gigantes, né? Certo. Nos ombros de gigantes também. Nós construímos nos ombros de gigantes. Então, sempre quando eu vou fazer um artigo, eu estou embasado em teorias que vieram antes de mim. Então, eu cito o autor que me embasou para construir a minha contribuição. E esse é um gráfico que mostra o número de citações da produção científica brasileira. Então, se você olhar a linha pontilhada, é a média de citações mundial. E a linha contínua, que está abaixo da linha pontilhada, é a média de citações da produção brasileira. Ou seja, nos gráficos anteriores eu disse que nós precisamos aumentar o número de produção. Mas não é aumentar com um monte de informação que não serve para nada, que ninguém vai ser lido, que nenhum daqueles artigos será lido. O mais importante é que aquilo que está sendo escrito gere o interesse de outra pessoa em ler e replicar aquilo. Então, esse índice de citação do artigo é muito importante. Não adianta nada eu escrever um artigo que ninguém vai ler. Tem que ser lido. E isso é utilizado como métrica de avaliação. Bom, então para finalizar esses relatórios aí, como a publicação científica impacta a vida de vocês?
Você pode estar aqui pensando, eu nunca escrevi um artigo científico, não sei nem por onde começar. Bom, se essas pessoas tivessem esse mesmo pensamento e não tivessem tentado, talvez hoje a gente estivesse andando no lombo de burro, certo? Ou talvez hoje não pudéssemos ter um registro de entrada aqui por um smartphone, mas porque eles pensaram fora da caixa e eles pensaram em registrar para posteridade, conseguimos todo esse avanço. E a iniciativa que estão tendo de registrar os avanços que estão sendo gerados em todas essas cadeiras e estandes aqui, com certeza a posteridade vai agradecer. Bom, e a pedido para os calombinhos, né? Como que eu posso produzir cientificamente? Então vamos fazer uma ilustração, né? Porque às vezes eu também penso que eu vou mudar a humanidade com o meu artigo. Na verdade, o conhecimento mundial é muito amplo, é muito grande. Nesse ambiente aqui, nesse espaço, tem muito conhecimento, a maioria dele eu não domino, eu domino uma parcelazinha. Então imagine todo o conhecimento mundial, ou talvez até aqui, da campus, como sendo essa primeira circunferência. Então vamos colocar isso no seu ciclo acadêmico, no seu ciclo de estudo, desde o dia em que você pisou na primeira sala de aula. É a segunda circunferência aqui. Então, quando você completa o ensino básico, você tem um pouquinho de conhecimento, de todo o conhecimento do mundo inteiro. O terceiro círculo, aqui atrás de mim, quando você completa o ensino médio, então você expandiu a sua área de conhecimento, você já domina mais conhecimento. Próximo, isso. Quando você entra na faculdade, vai fazer um curso de graduação, então você começa a se especializar. Você conhece um pouco mais e dentro da sua faculdade você escolhe uma área para se especializar, então começa a criar uma barriguinha ali na circunferência. Depois você gostou muito dessa área de pesquisa científica, se empolgou e quer se aventurar em uma pós-graduação, fazer um curso de mestrado, por exemplo. E aí então você começa a expandir o seu conhecimento em uma direção. Uma outra maneira de expandir seu conhecimento também é lendo, estudando artigos científicos. Começa a expandir ainda mais. O próximo. Então, nesse momento, você, naquela vertente, naquela área, naquele campo de conhecimento, você atingiu a fronteira, o diâmetro maior ali do círculo. Quando você chega ali, nós dizemos que você chegou no estado da arte, ou na fronteira do conhecimento. Até que um dia, você estudando mais, pesquisando mais, labutando mais em cima daquela área, você ultrapassa essa fronteira. E você chega nessa última circunferência aqui, nesse último gráfico. Você expandiu, foi além do que era conhecido antes da sua publicação. E quando você chega nisso, em toda essa circunferência, você cria aquele calombinho, certo? Aquele calombinho ali é a sua contribuição para a sociedade. Exatamente. E o que é interessante, é que o senhor Ronaldo falou uma vez, acho que está discutindo com a sua filha, que ela estava perguntando para você, em relação a essa circunferência do conhecimento, no passado, como é que ela era, que esses calombinhos, eles eram calombões, né, digamos assim. Quando um cara ia estudar alguma coisa, ele, tipo Leonardo da Vinci, né, ele inventava uma cacetada de coisa, porque o conhecimento, ele era todo pequenininho, né. E aí, o calombo do cara era um tanto quanto maior, até porque nem todo mundo, era muito limitado as pessoas que estudavam, né? Então, à medida que o conhecimento os calombinhos vão crescendo, esse círculo de conhecimento vai se expandindo, certo? Então, nós estamos aqui, essa provocação que a gente está fazendo com vocês aqui, é chamar vocês para serem criadores de calo de conhecimento, né?
esses calombinhos que, juntando o meu calombinho com o calombinho do Renato, com o calombinho do Ricardo, com o do professor Ronaldo, a gente consegue ampliar essa circunferência do conhecimento, onde cada um puxa para um lado, né, da área de conhecimento. Então, no passado, essa circunferência era bem pequenininha, e aí os gregos expandiram bastante, mas nós, atualmente, temos essa responsabilidade de esticar cada vez mais esse círculo aí. Beleza? Às vezes você pode pensar, puxa, mas para eu chegar a criar esse calinho, esse calombinho aí, vai demorar muito, é muito difícil. Mas é uma outra discussão muito intensa hoje, até mesmo na área acadêmica, é como o meu calombinho, ou talvez eu nem cheguei a criar um calombinho, talvez eu estou em direção de incomodar a borda, eu ainda nem cheguei a criar um calombinho, mas é a empresa, o negócio de família que está lá no bairro onde eu moro. Como ele se beneficia disso? Porque existem, como o Sandeco citou, né, os grandes pensadores que mudaram a vida da humanidade. Inventaram aí celular, computador e mudou toda a humanidade. Mas é a empresa que está no seu bairro. Como ela está se beneficiando do conhecimento que está sendo produzido hoje aqui dentro da campus ou dentro de uma universidade. Às vezes, eu posso talvez não chegar a criar um calombinho tão expressivo para a comunidade mundial, mas a minha pequena contribuição vai fazer muita diferença na empresa da minha família, na empresa que está no bairro, no mercado de trabalho regional, e isso também é muito contemplado hoje. É uma tendência para que futuras avaliações não olhem apenas para os rankings internacionais, e a gente apenas ter que competir com Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e países economicamente muito fortes, mas também olhar para o impacto no meu contexto social. Essa é uma grande tendência também. Bom, deixa eu ver aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo, agora, professor. Sim. Já eu passo para você de novo. Ricardo, revista científica da Campus, a gente lançou a revista científica da Campus em Brasília. Estamos tendo aqui a primeira edição na Campus Party Goiás, certo? O pessoal vai fazer as apresentações aqui dos artigos selecionados. Mas eu queria falar com você, perguntar para você, as próximas edições, como é que vai ser, o que a Campus está pensando, e conta pra gente, dá spoiler aí, vamos lá. Legal. Acho que a ideia da revista é que todas as edições, seja a edição nacional em São Paulo, ou as edições locais como essa, ela tenha uma edição específica, onde a gente consiga dar protagonismo para os trabalhos locais, e que de alguma forma depois a gente consiga centralizar todos esses trabalhos numa outra grande publicação, para que a gente dê mais visibilidade. Em São Paulo, por exemplo, a ideia é que a gente abra as inscrições para os projetos a partir de agosto. Agosto, então pessoal, a data aí, ó, a publicação, agosto, já agora, né? Exato. E tem coisas que vão surgindo no meio do caminho, nas nossas conversas de corredor. A Campus Party vai ser quando? Vamos lá. A Campus Party de 15 a 21 de novembro. Beleza. E aí outras coisas que vêm surgindo, que é justamente isso, as conversas de corredor, é de alguma forma a gente cada vez mais dar espaço para que as pessoas tenham conhecimento dessas publicações e dessas iniciativas, não só pela revista, mas dentro dos espaços da Campus Party. A gente tem um espaço que fica na área aberta, onde a gente expõe startups. E a ideia é que a gente ressurja um espaço da Campus, que era o Campus Future, que é um espaço justamente onde a gente olha para a academia, para a iniciativa científica, para que esses projetos possam ser apresentados para a sociedade, para a comunidade que está participando, que está frequentando, ou pessoas que às vezes nunca se viu nessa posição, mas às vezes ela fala assim, nossa, de repente se o meu amigo, o meu primo, o meu irmão faz aquilo, eu também posso fazer. Então a ideia é que a gente, além de publicar esses trabalhos digitalmente dentro da revista, é que a gente crie espaços dentro do evento, dentro da Campus Party,
para que essas pessoas possam expor. E aí, eventualmente, poxa, cada vez mais, acho que a grande ideia desse projeto não é só dar de fato a visibilidade, dar o espaço, fomentar. A gente já entendeu, eu acho que passamos por uma pandemia e entendemos a importância da ciência na nossa vida. Mas eu acho que a grande sacada, o professor falou isso de forma acho, muito importante, não é necessariamente criar o calombo, mas é entender o que a gente pode fazer que resolve a vida localmente. Isso eu acho que é muito mais importante. O impacto ele é muito subjetivo, né? Eu não preciso de fato furar a bolha. Se eu mudo o ecossistema, a minha comunidade, eu acho que isso tem um poder de transformar muito maior, né? E a revista quer provocar justamente isso. Exatamente. Renato, Campus Future, então, São Paulo, a ideia é sua, hein? Vamos embora. Beijo, peixe, garoto. Vamos embora. A ideia é abrir as portas de verdade. Não, mas explica para o pessoal o que é Campus Future, porque eu acho que tem muita gente que não sabe o que é, né? Vamos lá. Campus Future é um espaço dentro da Campus Party em que a gente abre para que vocês apresentem suas ideias, seus projetos, seus trabalhos, o que você está fazendo. É como se fosse a amostra viva, física da revista. Você tanto vai publicar ela para que você leve no seu concurso, na sua faculdade, enfim, que você apresentou o trabalho, que você publicou trabalhos, como também a gente vai te dar a oportunidade de você apresentá-lo, seja ele, aí a gente vai estudar internamente as maneiras em que a gente vai ter, mas ou em posters, ou em slots no palco, ou em mesas redondas, ou em debates, enfim. A gente vai construir isso ao longo das próximas semanas, e aí em agosto a gente está com toda a estruturinha pronta para receber vocês. Só pegando um gancho um pouco no que o professor falou a respeito dessa questão do impacto do lado, não se esqueçam que erro também é ciência, tá? Exatamente. A gente tem um pouco desse preconceito, Exatamente, né? De não publicar o erro, tipo, você vai no caminho, tem uma ideia, construir, não obtive o resultado, mas vou publicar porque para uma próxima pessoa não correr o risco de fazer a mesma coisa, já ir para um outro caminho. Então, ciência, galera. Se o que vocês queriam era o espaço está dado. Do palco, da revista, do slot, do Campus Future, a gente tá doido para escutar o que vocês têm para dizer para a gente. Eu vou passar para o professor Ronaldo aqui para a gente falar sobre esse slide, que gostei do título, né? A diferença entre publicação científica e das outras publicações, né? Tipo, caras, sei lá. Não é, não? Sim, sim. Bom, com certeza o pessoal vai definir o formato da edição, mas, em linhas gerais, teoricamente, né? Eu gosto muito desse youtuber aí, eu acho ele muito engraçado. Artigo científico é uma produção textual com principais resultados de uma pesquisa acadêmica. Em geral, são publicados em revistas científicas que são veículos que exigem um formato mais direto e conciso, e o conteúdo costuma ser mais crítico em relação às ideias discutidas. Bom, eu apreciei muito a ideia da Campus Party, da revista que vocês estão promovendo, vão lançar, acho que vai ser a primeira edição, né? Porque existe esse estigma, né? Eu que vivo dentro da academia, eu tenho muito contato com jovens, adolescentes, e tem aquela ideia, né? Científico não é para mim. Científico é um negócio meio quadrado, meio engessado, meio ultrapassado, muito rígido. Então, essa iniciativa eu creio que vai flexibilizar um pouco mais. Não tenham tanto medo disso, porque você fala em publicar numa revista lá da União Europeia, toda quadradinha, toda formatada, toda bonitinha daquele jeito. Então o aluno que está lá no começo da graduação, ele já desencoraja e já quer saber de algo mais hands-on e se desencoraja a produzir conhecimento, registrar conhecimento. Creio que essa iniciativa vai ser muito boa para mediar para uma camada da sociedade hoje que gera, produz, só que não tem acesso
a esse tipo de publicação tão elevada, certo? Eu acho uma iniciativa muito boa. Então eu queria... vamos ver se funciona. Tá aqui. Esses outros slides ali, acho que não são tão relevantes, eu só queria colocar à disposição de vocês. Eu tive também essa iniciativa, todos os meus artigos científicos, toda a minha produção aí da minha carreira acadêmica hoje, ela está online e aberta. Todos os meus artigos que eu produzi aí, desde que eu iniciei na vida acadêmica, ela está aberta, você tem acesso aos sites. Nos últimos 2 anos, 2021 e 2022, eu ainda não abri, porque está dentro do direito autoral das revistas, mas de 2020 para trás, vocês têm acesso a todos os artigos na íntegra, nesse endereço, ronaldocosta.inf.ufg.br. Eu gostei demais de uma coisa que você falou aqui agora, porque, cara, veja bem, da responsabilidade que a gente tem de quebrar essa engrenagem engessada, entendeu? Tipo, é o que eu falei assim, é o lance de você realmente se apaixonar pela ciência. É da gente mostrar para essa turma que está aqui, de que ciência é uma coisa legal demais de se fazer, cara. Entendeu? E que é uma coisa não só legal, mas que pode ser divertida e também pode ser rentável para a sua vida, sabe? Pode transformar a sua vida em termos de carreira, de colocar num note e tudo mais, assim. É uma responsabilidade incrível, né, cara? Assim, a gente pensando, na verdade, se a gente pensar no contexto atual do mundo e o que a gente se propõe em quebrar essa estrutura engessada, até para tirar o medo, né, do brasileiro, os nossos brasileirinhos de publicar e da ciência em si, é realmente uma coisa que apaixona a gente, né? Eu fico apaixonado por isso. Não, e a ideia é o seguinte, é fazer por eles o que eu adoraria, amaria terem feito por mim há 5, 6 anos atrás. Né? E a gente falar de desburocratização, quem já teve a experiência de tentar preencher alguma coisa na plataforma Brasil para aprovar um questionário, alguma coisa, vai ter um pouco da ideia do que é desburocratizar, encurtar os caminhos entre a sua ideia e a publicação, a sua ideia e o espaço que você vai ter para falar sobre ela. E, lógico, escutar feedbacks, acho que a ciência é muito disso, é você apresentar a sua ideia, e aí eu faço um questionamento, você, pode ser, ou não é por aí. Então, essa construção vai ser show. Já estou pensando lá na frente. E pegando o gancho no que vocês estavam falando, eu acho muito interessante isso. Principalmente eu, que eu acho que eu sou o único não acadêmico da banca, porque a gente está com 3 acadêmicos aqui, eu sou um infiltrado, né? Mas enfim, a visão que principalmente eu acredito que nós não acadêmicos temos de ciência, é que ciência é uma coisa tão distante e que a gente só faz dentro da academia. E aí eu pergunto para vocês, meus colegas cientistas e acadêmicos, isso é ciência? Isso é produzir ciência? Então eu acho que isso é um despertar, um insight que eu tenho legal, justamente isso. Tudo que está sendo, todo tipo de conhecimento está sendo produzido aqui, pode ser também conteúdo científico, certo? Claro, na verdade né? Não tem como não ser, e muito, né? Pessoal, eu queria passar agora para a fase das perguntas, beleza? Gabriel, por favor, o microfone. Queria mandar um abraço pro pessoal que está online com a gente, porque eu estava vendo aqui, tem mais gente online do que... Tem muita gente presente aqui, mas tem muita gente vendo a gente em casa também, né? Aí no YouTube da Campus e no portal da Campus Party. Mas vamos para a pergunta, então. Boa noite, eu sou a professora Natasha, da Univangélica, coordenadora do curso de Engenharia de Software, coordenadora do portal de periódicos eletrônicos da Univangélica. Eu queria saber como que a gente faz para ser avaliador da revista da Campus, como que a gente faz para submeter trabalhos e também nos colocar à disposição para ajudar no que vocês precisarem. Eu tenho feito esse contato de avaliadores, né? Eu particularmente como coordenador da revista, doutor-chefe, e tenho feito contatos com pessoas para estar conosco na revista, né? Então, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas a gente pretende fazer uma chamada para avaliadores, até porque São Paulo, cara,
bem mais... Tá sem microfone, mas quer falar? Eu acho que, da mesma forma que a gente tem pessoas que criaram e lideram esses projetos, a ideia também é que a gente abra um espaço dentro do próprio site da Campus Party, onde a gente divulga todas as informações, que vocês... e é super bem-vindo, né? A gente precisa de cada vez mais braços para capilarizar isso e tornar mais democrático ainda. Então vai ter um lugar onde vocês também possam aplicar, caso tenha outros interessados que não tenham essa oportunidade de uma conversa one-on-one, mas a gente vai ter todas essas possibilidades dentro do site da Campus. E para publicar, a gente tem digamos assim, uma chamada, né? Igual no Call for Talks, por exemplo, né? A gente tem uma chamada e definimos algum template básico, porque tem que ter uma estrutura para poder o cara montar, né? Onde você pode publicar, mandar para a gente publicação. Aí temos um corpo de avaliadores, que foi criado esse corpo, né? E aí os avaliadores fazem avaliação, a gente definiu por pares, né? Ainda dos artigos, beleza? É isso, basicamente é isso. Né? Mas fica de olho no site da Campus, porque é o local, o site da Campus e do Instagram, que é o local onde a gente está sempre divulgando, certo? Mais perguntas lá atrás. Olá, boa noite. Meu nome é Lília, eu sou estudante de comunicação, faço mestrado atualmente e na minha área de estudo eu tenho pesquisado um pouco sobre a comunicação de ciência. E ouvindo vocês falarem sobre as publicações científicas nos meios tradicionais, né, nas revistas, com validações, sabendo que é necessária essa revisão, eu gostava de saber a opinião de vocês sobre a discussão desse conhecimento científico nas redes sociais, algo que foi ampliado em virtude da pandemia e com a necessidade de divulgação do conhecimento em tempo rápido, sobre essa discussão das pesquisas de diferentes formas, de diferentes fontes, universidades, cientistas, laboratórios, instituições de pesquisa, colaborando todos nesse momento. E daí a ampliação disso para a sociedade. Eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês a respeito, uma vez que as redes sociais não validam o conhecimento, mas aproxima o cientista da sociedade. Renato. Vamos lá. Eu vou falar minha área, tá? Minha formação, e aí você imagina como é que é isso na minha área. Eu sou formado em nutrição. Então, isso é um debate que daria para a gente ficar aqui umas 2, 3 horas falando sobre isso facilmente. Eu consigo citar, a gente tem um grande parceiro aqui na campus, que é um cientista de dados chamado Ricardo Capra. E ele fala o seguinte: essa democratização, essa facilidade ao acesso da ciência, ela deu uma complicada na conversa informal, né? Hoje você é proibido de conversar informalmente ou se você não tiver um embasamento científico. A gente criou, porque é muito complexo, mas a gente criou haters científicos. Na minha área a gente tem o cara que fala mal da lactose e o cara que fala bem da lactose, meu amigo, é uma enxurrada. 70 artigos contra 95, contra 150, contra 200. A ciência não é isso. A ciência não é isso. Não é um prevalecer sobre o outro. É você estar embasado sobre aquilo que você faz. Você está embasado sobre a sua atuação profissional. Entendeu? Então, acho que essa democratização, essa aproximação tem um lado positivo de que as pessoas ficaram mais críticas, e elas sempre procuram saber, você pesquisou, você achou isso aonde, você falou isso aonde, quem publicou isso, quem deu essa ideia, essa fonte enfim, é verídica, mas esse é um debate muito profundo, muito profundo. Mas eu acho que está sofrendo a mesma coisa que sofre a opinião política, a opinião do futebol, a opinião jornalística, é hater. Eu me apossei da ciência, daquele conhecimento, e uso daquilo ali para derrubar a opinião alheia. É basicamente isso. Por mais que ela também seja baseada em ciência. Acho que essa popularização levou ao debate científico para um nível abaixo.
mas não abaixo de qualidade, um nível abaixo de formação, um nível abaixo de estruturação, um nível abaixo de ciência, de trocar ideia, de formar ideia e de construir uma coisa boa. A gente está usando isso para destruir coisas e não para construir coisas melhores. É basicamente isso, na minha área. Perguntas polêmicas, né? Mas, assim como você, eu também sou um comunicólogo, eu sou profissional de comunicação e eu sou um extremo entusiasta de que cada vez mais a gente tenha formas de se comunicar, porque eu acredito que a gente dissemina conhecimento e a gente permite que mais pessoas que não têm conhecimento aquilo passam a ter. Entretanto, a gente sabe que essa democratização do acesso vem a banalização e vem justamente a descredibilização do profissional que estudou. Todo mundo é médico, o Google é médico, eu não tomo um remédio pelo meu médico, eu entro no Google e pergunto o que eu tenho que tomar para curar minha diarreia, minha dor de cabeça ou qualquer outra coisa. Então eu acho que é um efeito rebote da popularização e da democratização, a banalização entre muitas aspas. E aí eu acho que entra numa esfera cultural, de a gente conseguir ter um pouco mais de discernimento e entender a lactose é boa ou não é boa? Não é sobre isso, é sobre o que é bom para mim ou não. E não necessariamente que a verdade do outro é absoluta ou não. E aí eu acho que a gente entra numa esfera muito cultural, que a ciência é deixada de lado e vira o jogo de verdades. E aí é isso, né? É o jogo dos haters, é a fake news que vem. E aí a gente entra numa esfera muito complicada. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente vai ter em comunicação de forma geral, seja científica, seja no noticiário, seja em qualquer coisa, para os próximos anos. Mas ainda assim eu acho um problema, eu prefiro esse problema do que a ausência da oportunidade de ter acesso ao conhecimento, porque a gente vai criar mecanismos cada vez mais e o próprio ecossistema se encarrega de fazer essa separação do que é certo, ainda que essas pessoas possam sofrer ataques, sofrer ofensas e descredibilização do profissional propriamente dito, mas eu acho que esse movimento, ao passar do tempo, cada vez mais a gente fica maduro. Porque a gente tem que lembrar que hoje, eu não vou chutar um número, mas eu não lembro, nós não temos, a grande maioria do nosso país acessando a internet. Então a gente tem um problema muito grande que o acesso à informação, principalmente a informação digital, é algo muito novo para a nossa sociedade. Então a gente ainda não aprendeu a se relacionar com isso e entender, não, isso aqui é um meme, não, isso faz sentido, isso não faz sentido. Então eu acho que é um processo, mas eu acho que faz parte dessa evolução, sabe? Professor, mais uma pergunta aqui. Eu vou passar para a próxima pergunta, que aí... Vai lá. Ô, Gabriel, mais pergunta aqui na frente, ó. A moça aqui na frente. Já deu tempo? Eu não entendi o que ele falou. Mais uma pergunta e acabou, ok. Era ela aqui na frente, ó. Boa noite. Sim. Eu sou acadêmica de biomedicina de uma universidade e eu queria saber o que você aconselharia para alguém que está ainda na universidade, só que ainda não quer seguir o viés da área científica, mas não tem tanto apoio assim da universidade em si, que está fazendo mais via independência mesmo. Essa pergunta é a cara do professor. Está no contexto da universidade, né? A minha graduação foi em uma universidade particular que não tinha um viés tão forte científico. Mas tinha um professor que já estava fazendo a pós-graduação dele e quando ele lecionou para mim, ele estava fazendo mestrado dele. E eu colei nele, fiz uma iniciação científica com ele. Depois eu ganhei gosto pela área científica. Eu estava no mercado de trabalho, faculdade também é mercado de trabalho. A gente não só dá aula não, a gente trabalha também. É verdade, viu? Tem aquela pergunta famosa, né? Você trabalha ou só dá aula? Eu trabalho dando aula. É uma pergunta infame, né? Então, eu não estava ligado à academia, aí eu fui buscar
a pós-graduação porque eu queria aprimorar meu conhecimento teórico científico. Então, o que eu te aconselharia? Encontrar essas pessoas dentro da sua universidade que você sabe que já estão, que podem te ajudar, etc. Eu não sei se você é aqui de Goiânia ou de outra cidade, não é daqui. Se na sua cidade tiver uma outra universidade que tem esse viés científico, programas de pós-graduação, você tem a possibilidade, na pós-graduação nós chamamos de aluno especial. Durante a sua graduação, você já pode começar a fazer algumas disciplinas da pós-graduação. E essa oferta da vaga de aluno especial é justamente para você fazer uma degustação e ver se realmente é isso que você quer mesmo, ou não. Às vezes você vai lá, faz uma disciplina, ó, não gostei, o meu negócio aí não é seguir a carreira científica, eu quero ir para outro campo. Então, a oportunidade de aluno especial nas universidades que tem programa de pós-graduação na sua área. Olha só, é a universidade que você estuda, né? Então, se ela é a universidade, com certeza ela tem ensino, extensão e pesquisa, certo? Ela tem que ter esses 3 pilares. Sim, só que com a pandemia deu uma parada, então não está... Tudo bem. O que o professor Ronaldo falou é uma coisa que eu até estava comentando hoje com alguns alunos meus, da importância de você encontrar mentores, entende? Não é só o cara é professor, mas o cara é um mentor. Por exemplo, o Ronaldo, ele é meu orientador, ele é meu mentor, certo? Então é um cara, assim, a gente se aproximou, eu me aproximei dele, e eu fui vendo o que ele gostava de fazer, e eu fui mostrando para ele o que eu gostava de fazer. Então hoje a gente está fazendo pesquisa juntos, né? Por quê? Porque houve essa aproximação, entende? Então você, dentro da universidade, com certeza tem pessoas que você pode procurar, que podem ser seus mentores, um bom professor, um cara que mexe com pesquisa dentro da universidade, com certeza tem, certo? Então, a minha dica é, procure mentores, pessoas que possam te orientar, não somente na pesquisa, mas também vão te orientar em tantas outras coisas, como até, por exemplo, onde você pode ir depois que você terminar a universidade, trabalhar, onde vai se inserir no mercado de trabalho. Uma outra coisa cara, a gente tem uma campus party inteira de mentores, entende? Você tem aqui, ó, um ambiente enorme de professores, que você pode conversar a partir de hoje mesmo, já identificar alguns, e a galera está distribuída na bancada, tem uma pancada de professores aí, né? Que você já pode conversar e trocar ideia, entende? Então, nos dias atuais, onde a gente tem a comunicação pós-pandemia facilitada, né, digamos assim, fica muito mais fácil a gente ter mentores não somente na nossa universidade ou cidade, mas também no mundo. Eu tenho mentores, por exemplo, que não moram no Brasil, né? Moram, sei lá, moram nos Estados Unidos. Ele estava morando nos Estados Unidos, agora está na China, que é o professor Andrew de Stanford. Para mim é o meu mentor na área de inteligência artificial. Aprendi demais com o cara, fiz vários cursos dele, entendeu? Então tudo que o cara está publicando eu estou lendo, estou ali junto, entendeu? Então é isso, eu acho que procura de mentores, né? Acho complementando, acho que o site da CAPES, também do CNPq, existem os diretórios, onde você encontra os grupos de pesquisa, pesquisadores que estão cadastrados. Eu fiz assim, na minha faculdade não tinha, ou tinha e a gente não tinha acesso, ou tinha para inglês ver. Eu entrei no site da CAPES, escolhi 40 professores que estavam mais ou menos aquilo que eu pensava, mandei e-mail para os 40, dos 40, 2 responderam, pronto. Daí para frente é comigo. Procura de mentores, exatamente. É isso. Procurar as pessoas que falam um pouco daquilo que você gosta, as linhas, que seguem as linhas que você mais gosta de estudar, você se identifica mais, vai por aí. As universidades, geralmente, as universidades federais, geralmente fazem cursos de férias, cursos de verão, curso de inverno. Então, cutuca nos sites das universidades aqui próximas, dos outros estados, eles selecionam alunos 20, 30 e te levam para passar 15 dias mexendo nos laboratórios, conhecendo os professores, debatendo artigo. É uma delícia, é maravilhoso. Para quem gosta, é um sonho. Então, é pesquisar, é procurar. Mete o Google e vai atrás. Pessoal, olha, eu quero agradecer demais você estar conosco aqui, o pessoal que está online também. Estávamos falando aqui sobre a importância da publicação científica aqui na Campus Party. Muito obrigado, boa noite para todos e... Até mais, tchau!